bem-vindos ao nosso culto distrital. Para o culto desta semana, teremos a participação dos pastores do Distrito Alto Taquari. Queremos levar para os vossos lares, para a vida de cada um, a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos perdoa, fortalece a nossa fé. A palavra de Deus que nos anima a também testemunharmos a nossa fé em Jesus Cristo, tanto na igreja, na família, como também na sociedade. Que Deus abençoe esse culto na vida e no lar de cada um. Amém. Vamos cantar e meditar no primeiro hino. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Nós queremos dar início a este nosso culto, lembrando uma das promessas de Deus, que disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, que Ele estaria no meio deles. Nesta promessa e nessa certeza, nós queremos também iniciar e celebrar esse nosso culto, ainda que de forma virtual, mas em espírito e em verdade, em seu nome. Por isso nós o iniciamos e celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessamos todos os nossos pecados a Deus, na certeza do seu perdão em Cristo Jesus. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu Filho amado, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Estimados irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia nos revela um Deus de amor. Um Deus que age na nossa vida com graça e misericórdia. Um Deus que não olha para nós com olhos de ira, com olhos de lei, mas Ele olha para nós com olhos de amor, com olhos de alguém que vem ao nosso encontro e quer nos conceder o perdão diário de todos os nossos pecados. E é assim que nós vivemos diante do Senhor. Nós fazemos a confissão dos nossos pecados. Nós nos colocamos diante do Senhor. E Deus conhece a cada um de nós, sabe o que vai em nossa vida
em nosso coração. Então, todas as vezes em que nós nos dirigimos a Deus e suplicamos a Ele que nos conceda o perdão, Ele de fato em Cristo nos perdoa. E neste momento de culto, na qualidade de pastor da igreja, chamado e ordenado, eu posso anunciar estas palavras de amor, graça e misericórdia. E posso dizer a cada um: vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo 90, versículo 1 a 10. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna, que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Até aqui a leitura do Salmo. Nós oramos ao nosso Deus. Ó Deus, protetor de todos que confiam em Ti, sem o qual nada é forte e nada é santo, multiplica a Tua misericórdia sobre nós, para que, tendo a Ti aquele que nos governa e orienta, possamos passar através das coisas deste mundo de tal forma que não nos percamos das coisas eternas, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade.
Leitura bíblica conforme o livro de Romanos, capítulo 6, versículos 12 até o 23. Está escrito: Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não mais são controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é isso? Quer dizer, vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois você sabe muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Mateus, capítulo 10, versículos 5a e 21 a 33, que leio neste momento. Jesus enviou esses 12 homens e disse-lhes: Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês,
Até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Irmãos, vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós luzir. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nesta meditação. Do Evangelho há pouco lido, queremos destacar do capítulo de Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Que Deus Espírito Santo abençoe e ilumine a cada um nesta meditação. Amém. Nas redes sociais circula uma pergunta: qual é a primeira coisa que você vai fazer quando esta pandemia acabar? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando puder sair de casa novamente? Muitos responderam, ou respondem ainda: eu vou para a igreja. Sim, quando vamos à igreja, nós estamos dando testemunho da nossa fé, porque no culto nós invocamos a presença do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o doador de todas as bênçãos que nós temos e recebemos. No culto nós também confessamos os nossos pecados, porque Jesus nos diz em sua palavra
porque todos são pecadores e precisam de um Salvador. E aí Jesus, ele nos diz: vá em paz, os teus pecados estão perdoados. No culto, em nossa liturgia, temos uma sequência de bênçãos da parte de Deus para o seu povo ali reunido. Ele vem ao nosso encontro para nos abençoar com a sua palavra, também no batismo e na Santa Ceia. E em resposta, em gratidão, o cristão, o povo de Deus, ele ora, louva e agradece a bondade e o amor de Deus. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando puder sair de casa novamente? O pastor Carlos Walter Winteler, no Mensageiro Luterano de junho deste ano, ele escreveu respondendo o seguinte: com certeza muitos dirão, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quantos vão se acomodar à experiência de assistir os cultos na TV, sentados confortavelmente em seus sofás, sem precisar dar oferta? A atual situação nos desafiou como nunca a usar a mídia social para divulgar o Evangelho. Que isso continue, mas que não substitua os cultos nas igrejas e as devoções particulares e em família. Por isso, confessar a nossa fé em Jesus Cristo não se refere somente ao que acontece dentro da igreja. Porque quando nós saímos da igreja, recebemos pouco antes então a bênção, e podemos ver que ali começa a nossa vida cristã. Quando voltamos para a nossa família, ou para o trabalho, ou também na sociedade. Como alguém disse, os não cristãos não leem a Bíblia, mas eles observam a vida dos não cristãos, como eles vivem, como eles se relacionam ali na família, no trabalho e na sociedade. Viver, então, uma vida cristã, no casamento, na família. Claro que o diabo, nosso grande inimigo, ele usa os meios de comunicação, ele usa também certas ideologias para destruir aquilo que Deus instituiu para a felicidade do ser humano. Não precisamos ter medo. As grandes bênçãos, as grandes alegrias, Deus derrama ali na família, no casamento, na vivência diária da família cristã. Confessar também a nossa fé na sociedade, na vida social, siga o mandamento de Jesus. Ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então compartilha a tua fé no trabalho, na escola, no divertimento, no passeio. Ajuda as pessoas em suas necessidades, nas diversas oportunidades que Deus coloca ao teu encontro em tua vida. Então não precisamos ter medo, não precisamos esconder a nossa fé em Jesus, no amor ao próximo. Claro que vai haver riscos, as pessoas, que sabe, podem rir ou debochar da nossa fé, ou das nossas atitudes cristãs. Mas nós confessamos a nossa fé por causa da promessa de Jesus. Quando nesse texto ele diz: todo aquele que me confessar diante das pessoas, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse será o dia mais feliz da nossa vida. A volta de Jesus, onde vai haver o juízo final. E aí nós estaremos livres para sempre do pecado, da morte
e do diabo. Receberemos de Deus, nosso Pai, de Jesus, esse maravilhoso convite. Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Mas, por outro lado, no dia do juízo final, aquele dia será o dia mais terrível e triste para aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Aí Jesus vai dizer: eu não te conheço, afastem-se de mim para o inferno, para a condenação. Então, repito a pergunta inicial: qual é a primeira coisa que você vai fazer quando puder sair de casa? Não sabemos quando essa pandemia vai acabar. No momento, as previsões não são boas, otimistas. As restrições podem ir até o final do ano, ou quem sabe até no próximo ano ainda. Mas não sabemos o que devemos fazer. Indo para a igreja ou ficando em casa. Confessar, testemunhar a nossa fé em palavras ou atitudes cristãs, boas obras, ali no convívio com as outras pessoas, no amor para com o nosso próximo. Então vamos viver nessa certeza de que Deus cuidará de cada um de nós e nos dará, por sua graça, perdão, a vida que vale a pena ser vivida e também a vida eterna, a salvação por sua graça. Amém. E a paz de Deus, que vai além da nossa compreensão, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Prezados irmãos, nós queremos falar com Deus em oração. É um privilégio que nós cristãos temos, porque fomos perdoados por Cristo, que removeu o nosso pecado e nos possibilita a falar com Ele em oração. Queremos apresentar a Ele todos os nossos medos, nossas ansiedades e pedir que Ele esteja conosco hoje e sempre. Querido Deus, queremos te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre nós, especialmente pelo privilégio de sermos teus filhos, a tua igreja. Queremos pedir que continues com teu amparo e proteção sobre todos nós. Continue protegendo e amparando a tua igreja e permita que em breve tempo possamos ter as nossas atividades normais. Ilumina-nos com teu Espírito Santo para que ele fortaleça a fé em nosso coração, para que sejamos capazes para enfrentar com tranquilidade e paz essa situação adversa. Afasta de nosso coração o medo, o pânico, a ansiedade e a insegurança. Protege nossos lares e permite que não sejamos atingidos por essa pandemia ou outras doenças graves. Caso venha acontecer e sejamos afligidos por um mal, dá-nos força e coragem e ânimo, para que possamos superar esse momento com confiança plena no teu amor e na tua misericórdia. Ilumina as nossas autoridades para que governe com sabedoria e responsabilidade e que todos os poderes constituídos procurem cumprir com a sua tarefa e, acima de tudo, também que use os recursos públicos para o bem do povo em geral. Esteja ao lado de todos os que sofrem, as pessoas enlutadas que perderam seus familiares, talvez pela pandemia ou outras doenças ou outras dificuldades. Olha para as pessoas que perderam o seu emprego, ou aquelas pessoas que estão passando dificuldades financeiras. Abençoe a tua igreja
e os seus pastores, suas diretorias e também os membros em geral. Permite que a tua palavra possa continuar a ser anunciada mais e mais, para que mais pessoas possam conhecer a salvação pela fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ouve-nos, por amor deste Cristo, o nosso Salvador. Amém. Vamos orar assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Assim chegamos ao final desse culto do Distrito Alto Taquari. Uma alegria ter tido a participação e a presença de cada um de vocês. Tenham todos uma abençoada semana na companhia do Senhor. Aos amigos que nos assistem neste culto ao Senhor, promovido pelo Distrito Alto Taquari da Igreja Luterana do Brasil, desejamos uma abençoada semana. Fiquem na paz de Deus.